passar a palavra ao pastor, que nos trará a mensagem que Deus colocou no seu coração. Graça e paz, irmãos. Abrem Apocalipse, capítulo 23. Não tem capítulo 23 no Apocalipse, né? Se você achar aí, corre. A Bíblia diz que quem acrescentar alguma coisa, será acrescentado todos os flagelos que lá estão. Então é melhor não achar, não. Nós terminamos o livro do Apocalipse. Nós estudamos juntos, né, este livro, e agora eu queria propor para os irmãos que nós lêssemos juntos o Salmo 73. Salmo 73. Este salmo, talvez fazendo um contraste com aquilo que o Apocalipse traz para a gente, fala de um irmão nosso que está em sofrimento e quer compartilhar conosco da sua dor. Então diz assim o texto da palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que se bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim,
Bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Oremos ao Senhor. Deus eterno, nós te rendemos graças mais uma vez pela tua bondade. O Senhor tem demonstrado tua bondade sobre nossas vidas, conservando-nos, ó Deus, em vida e ainda, Senhor Deus, nos permitindo viver neste mundo, tendo sido ali iluminados pelo teu Espírito para compreender que só há salvação em Cristo Jesus. E nós queremos, ó Deus, desenvolver isso e fazer com que outras pessoas também entendam os teus caminhos de salvação, através de uma vida piedosa, através de uma proclamação fiel àquilo que tua palavra nos ensina. Por isso suplicamos que a nossa mente, o nosso coração, seja iluminado nesta noite, através da compreensão da tua palavra. Que seja teu próprio Espírito que aplique tua palavra a cada um de nós, na medida direta das nossas necessidades, nos preparando para as batalhas que virão e nos equipando para sabermos viver melhor neste mundo, viver de tal maneira que todo mundo que se encontre e conviva conosco possa perceber que o Senhor é o nosso Deus. Pedimos isso porque precisamos do Senhor e queremos glorificá-lo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma história de um homem que morava num apartamento, no andar superior de uma loja, numa determinada cidade do interior, e que a porta de entrada do seu apartamento dava na sala. E quando ele entrava na sala, no seu lado direito ficava ali a cozinha e o banheiro, e do lado esquerdo ficava, então, o seu quarto. Era isso que era o apartamento dele: quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas a sala dele era privilegiada porque tinha janela para os dois lados. Do lado esquerdo, ele podia ver o quintal dos vizinhos. E era uma visão maravilhosa, porque num dos vizinhos ele tinha um pomar. E nesse pomar tinha goiabeiras, laranjeiras, pitangueiras, jabuticabeiras e um majestoso abacateiro. O outro, o vizinho do lado, tinha um maravilhoso jardim cheio de rosas de variadas cores, além de margaridas, crisântemos, orquídeas, petúnias e antúrios, vermelhos e roxos. Já a outra janela, do outro lado da sala, dava para uma avenida muito movimentada, que passava muitos carros, e a única coisa que ele via era a fachada de uma fábrica. Então, todas as tardes, quando ele voltava do serviço, ele chegava, tomava banho, comia alguma coisa e sentava na janela da esquerda para ficar admirando ali aqueles animais, as aves, os insetos que iam nos pomar, no jardim, e ficava ali. E isso renovava as forças. Então ele colocava sua poltrona ali, de frente daquela linda janela, e ficava ali olhando, e admirando, e vendo a interação da natureza, o desabrochar das flores, o nascimento das frutas, os animais ali buscando as frutas. E isso tudo trazia paz e alegria para o seu coração. Mas um dia, uma grande empresa resolveu colocar em cima da fábrica, do outro lado, um grande outdoor de LEDs, iluminado, né, com LEDs, que anunciava mais de 50 produtos extremamente chiques. Praticamente o sonho de consumo dos mais ricos da região.
A mercadoria mais barata que era anunciada ali correspondia mais ou menos a 6 meses do salário daquele homem. Mas de vez em quando, ele arrastava a sua poltrona e colocava ali para ficar vendo aqueles anúncios. Depois de algum tempo, a poltrona jamais nem saía do lugar. E ele ficava ali vendo passar aqueles anúncios, um após o outro, cada um mais chique que o outro. Apesar dele não poder comprar nenhum daqueles produtos, aquilo atiçava a sua vontade de tê-los. E a única coisa que ele pensava a partir daí era como ele faria para ter qualquer um daqueles produtos. Ele acordava de manhã, passava o dia pensando, chegava em casa, colocava a sua poltrona lá e ficava assistindo mais e mais e mais e mais. Contudo, toda vez que ele assistia, e ele percebia que nunca, ou talvez demorasse muito para ele conseguir qualquer um daqueles produtos, isso só trazia para o seu coração frustração e angústia. E de repente, nada mais estava bom para ele. Seu trabalho já não fazia mais sentido, ele ganhava muito pouco, sua casa ele começou a achar que era muito simples, já não era mais tão confortável quanto ele achava antes, aquele bairro já não era tão legal assim, apesar dele ter sido criado lá, a família também dele sempre tinha problemas, e já não servia mais para nada, ele só pensava agora em ganhar dinheiro, para ter coisas, que fizessem ele ser feliz novamente. Para ele, a partir desse ponto, só aquelas coisas que ele via naquele outdoor, super tecnológico, high-tech, era que valia. Quando assistimos a documentários sobre o reino animal, e em particular sobre a vida assim, de seres que interagem na natureza, você pode pensar em algo do tipo, que interessante, que bonito, que sincronia, uma coisa alimenta a outra, que alimenta a outra, e o mundo segue. Mas quando você só pensa em coisas, em ter coisas, em possuir coisas, tudo mais perde o sentido. Se você reparou bem, o Salmo 73, ele é o início, ele começa o terceiro livro dos Salmos. Não sei se você sabe, mas o que nós chamamos de livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. E o Salmo 73 faz parte do terceiro livro, ele começa o terceiro livro. E ele é atribuído a um levita chamado Asaf. Não há uma concordância plena de que esse salmo seja realmente de Asaf, ou apenas endereçado para que Asaf cantasse na frente da igreja. Mas, de qualquer maneira, a maioria dos historiadores e comentaristas entende que ele compôs. Seja quem for que tenha feito isso, ele vai abrir, esse salmista aqui vai abrir o coração e vai confessar o seu pecado para nos ajudar a não cairmos também na mesma falácia. É interessante porque normalmente a gente gosta de cantar as nossas vitórias e a gente tenta esconder o máximo possível as nossas mancadas. Mas o salmista foi muito corajoso aqui. E ele disse: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eu, não outro, eu. Então, eu queria pensar um pouco nesse salmo junto com os irmãos
E para a gente aproveitar melhor essa questão do Salmo, o que ele transmite aqui para nós, eu preciso trazer algumas informações técnicas, mas que talvez passe despercebido se eu não trouxer, tá? Primeiro deles, a palavra coração, você pode depois conferir aí na sua Bíblia, aparece 6 vezes neste Salmo. 6 vezes. Há uma ênfase aí, portanto, na questão coração. E coração tem, aqui nesse texto, tem o sentido não do órgão que pulsa o sangue, mas no sentido de mente, né, daquilo que guarda os nossos sentimentos, guarda os nossos pensamentos, que nós chamamos também de alma. Segunda informação importante, o nome de Deus aparece nesse salmo 6 vezes. Você pode ver aí, aparece a palavra Deus, aparece a palavra Senhor, 6 vezes. Uma outra ênfase nesta questão. Mas só que o salmista vai variando no uso dos nomes que ele vai propor aqui neste salmo. E há uma evolução, que talvez os irmãos possam perceber ao ler a partir de agora, né? Na intimidade com Deus. O primeiro nome lá no versículo 1 é o nome mais simples usado no Antigo Testamento para a divindade, El. Da onde vem Samuel, vem Gabriel, né? Esse El aí significa Deus. E vai até o versículo 28, onde aparece a palavra Senhor Deus, que é o nome Elohim, é o nome Yahvé. Então há um progresso no desenvolvimento, passando de El, Elohim, Adonai, e termina com Yahvé. Terceiro ponto e último técnico que eu preciso dizer, este salmo tem uma alternância entre o discurso, o seu testemunho, e ele também vai narrar aqui a sua oração. Então é importante você entender isso, para quando você estiver lendo o salmo, perceber o desenvolvimento com que o autor propõe para a gente. Então, ok, dito isto, vamos para o salmo. Primeira coisa que eu preciso dizer, quando vou para o salmo, é que, para mim, o salmo fala que os olhos são as janelas da alma. E a primeira coisa que a gente percebe quando ele vai dar o seu testemunho aqui, que a visão, ele vai apresentar para a gente a visão que ele tem, no caso, dos ímpios. Primeira coisa, ele diz, olha gente, eu quase caí. Faltou um tintim assim, para eu escorregar, e, na verdade, trair tudo aquilo que eu aprendi na igreja, tudo aquilo que eu aprendi lendo as Escrituras, faltou pouquinho. Por quê? Porque o meu olhar era para as pessoas, para o meu chefe, para aquela pessoa lá, que todo mundo conhece, famosa lá na televisão, aquelas pessoas que a gente tem lá no bairro, que tem um carro bem bacana, tem uma casa super legal, a roupa da pessoa é sempre nova, né? Não fica velho. E ele vai dizer que ele quase escorregou, não, ele escorregou, quase caiu, por causa disso, porque ele estava olhando para essas pessoas. E quando ele olha para o ser delas, ele tem uma visão deturpada. Por quê? Para ele, quando ele estava olhando para essas pessoas não ficavam doentes. A saúde deles era uma saúde de ferro, né? Não é interessante. Bom, eu volto depois. O salmista diz o seguinte: parece que eles nem são mortais. Os caras são tão assim,
saudáveis, que eles escapam do normal das pessoas. Eles devem ser seres meio que celestiais aí, porque... E aí, ele começa a olhar e tentar detectar aí as características que esses homens têm. Primeira coisa é a questão da aparência, né? Quando ele faz a comparação, essas pessoas, ele diz, elas se vestem com arrogância e com violência. Na verdade, ele diz assim, a roupa delas é de violência e elas colocam um colar de arrogância. Parece aqueles rappers, né? Você já viu aqueles rappers que eles colocam uma roupa bem e uma pequena corrente de 35 quilos no pescoço. Você pode estar a 2 quilômetros, você vê a corrente dele. Parece que ele aponta nessa direção, né? O que ele está dizendo? Ele põe um colar, coloca a roupa, tudo. E mais, ele diz. Outra característica que eles têm é que eles querem sempre mais e mais. Os olhos deles são gananciosos, né? Saltam da gordura, como se tivesse sempre vendo, a gente chamaria isso de zoião, né? Os pobres fariam isso. Os chiques diriam que são olhos dilatados, olhos mais, né? Ele está dizendo assim que eles nunca param, eles nunca se cansam de ter mais e mais e mais e mais. E eles sempre falam deles mesmos. E eles vão vender a imagem deles como sendo o centro de referência para todo mundo. Eles são os parâmetros da humanidade. E talvez até alguns deles acham que são divinos mesmo. Você conhece também pessoas assim, né? Que elas são tão arrogantes, que um dia, e são famosas por isso, que um dia alguém falou assim, fulano de tal, 2 pessoas, né? Fulano de tal acha que é Deus, e o outro tem certeza. Porque ele se apresenta. Às vezes até, o cara é pastor, tá? Mas ele é pastor de outro nível. Não foi meu professor, mas aluno você sabe como é que é, né? Aconteceu, ele conta. E ele disse assim na sala de aula, vocês sabem o inglês? 1º ano. Aí alguns sabiam, outros não, né? Então quem não sabe inglês, não vai ser um bom pastor. Aí o aluno, desavisado, tadinho, falou assim, mas nós vamos ser pastor lá nos Estados Unidos? Não, porque a teologia, e aí começou toda a história. Ou seja, ele já cortou ali metade da classe. Você conhece pessoas assim, que só falam delas mesmas. E elas são tão arrogantes que todo mundo só serve para servi-las. E aí o salmista traz um avanço. Ele diz o seguinte, que esse tipo de procedimento contamina a sociedade. E as pessoas começam a olhar para eles e dizer, sabe que ele tem razão? Eu quero ser que nem ele, ou ela, né? Eu quero ser que nem ele. Por isso, ele diz assim, o texto diz, o teu povo se volta para eles. É o povo de Deus agora, que está olhando para esses arrogantes, está vendo que eles estão vivendo uma vida completamente diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta, mas começa a invejá-los também, e querer ser igual a eles, e os olha como fonte
para que se possa beber e se matar a própria sede. Quem é? Não é Deus mais, mas estas pessoas, estes ricos, esses arrogantes, estes violentos. E o povo então os toma por ser a norma de vida que eles devem levar daqui para frente. Deus não se importa. Deus não vê nada. Tudo aquilo que fazemos ou dizemos, Deus não pode interferir. Cada um tem que correr atrás do que é seu. Porque Deus não vai se intrometer na nossa vida. Tudo o que você fizer, você fez porque você conseguiu. Você é o cara. E o salmista diz uma coisa interessante. O resultado disso é que essa sociedade, esse tipo de pensamento, essa forma de enxergar a vida, nos faz andar como baratas tontas. A gente não chega em lugar nenhum. E a frustração começa a tomar conta do nosso coração. E a inveja se torna a norma principal. Ninguém mais pode ter nada. Tércio, que óculos bonito. Eu nunca tive um óculos assim. Por que Deus deu para ele e não deu para mim? Por que eu tenho que ficar usando essas porcarias aqui? Óculos bom é o óculos do Hércio. Eu nem vou mais usar. Eu não vou usar para nada. E a gente começa a amargar. E tudo não é mais como antes. E sabe, tudo. Então você se casou com aquela bela jovem, e o tempo foi passando, e ela não é mais tão jovem. Deixa eu dar um aviso para você. Você também não, tá? Você também não. Mas aí, o seu amigo, seu colega, casou-se agora com uma pessoa jovem. Por que ele tem uma jovem e eu não tenho mais? Por quê? Deus, não está certo isso não. Vou trocar. Vou trocar de 50 por uma de 30 e ainda vou levar o troco. O carro, meu não serve mais. Tudo, casa, tudo. O salmista ainda dá um passo além, porque ele vai falar para a gente da visão que a gente tem da gente mesmo. E ele diz assim, eu também estava perdido. Eu estava vivendo numa sociedade em que as pessoas estavam perdidas porque estavam olhando para essas pessoas aí, esses ricos, esses famosos, esses arrogantes, e estavam se perdendo, e eu também estava. Eu também estava frustrado. Tudo o que eu fiz para me manter puro já não fazia mais sentido. Ele diz, foi em vão. Todo o tempo que eu passei lá na igreja, e orando, e pedindo, e confiando que Deus estava no controle de todas as coisas, e que Ele era o meu Senhor, quando eu olho para isso, para esses homens, eu disse, foi em vão. Por quê? Eles simplesmente continuam, sem temor a Deus, falando mal de Deus, continuam sendo mais ricos ainda. E eu aqui piedosamente, sofrendo todo dia, diz o texto, essa sensação de que está lutando sozinho,
E quando você está lutando sozinho, você cansa mais rápido, né? Enquanto os ricos não têm canseira nenhuma, eles são sadios e nédios, eu estou acabado. Eu levanto, a expressão é logo de manhã, eu sou afligido. Eu levanto já mal. Mas ele diz uma coisa interessante que é exatamente o ponto de virada, né? Ele diz assim, se eu pensasse em falar isso na frente da igreja naquela época, com esse coração todo amargurado, com essa dor que eu carregava, eu só de pensar em falar uma coisa dessa, eu já teria traído os meus pais e os pais dos meus pais e toda a geração, desde Abraão lá, que veio crendo e passou pelas dificuldades e confiou em Deus e tal, já teria traído todos eles. Mas a verdade é que lá, ele não estava falando isso na igreja, né? Graças a Deus, se ele era professor de escola dominical, ele não repassou isso para os alunos, graças a Deus. Mas o seu coração continuava amargurado. Ele não falava, mas ele diz, mas eu lá, no meu coração, passava por isso. Essa dúvida gerada pela inveja trazia conflitos diários e enormes para o salmista. Talvez até porque ele era sincero, queria ser sincero diante de Deus. Isso acabava com ele. Você já pensou? Eu imagino assim a dor que ele passa, porque a Bíblia diz assim, Deus se agrada do humilde. E ele diz, eu não quero ser humilde, eu quero ser rico. Deus resiste ao soberbo, mas eu quero ser soberbo. Eu quero ser que nem aquele cara lá que fala mal de Deus e bate no peito e todo mundo... Eu quero ser assim. Então imagina o conflito deste homem todo dia. E é o que tudo indica, se a gente está certo na nossa abordagem aqui, que ele é o Asaf, ele é o levita, ele tem que estar à frente da igreja, ele tem que ensinar, ele tem que cantar na frente da igreja. E imagina só, o Zé Luiz queria que eu cantasse hoje. Aí eu, com dó de vocês, eu falei, de jeito nenhum. Mas imagina se eu soubesse cantar, né? E aí eu pegasse o violão e viesse na frente da igreja e dizia assim, vamos cantar, irmãos, eu quero cantar uma música aqui que diz assim, Deus é o meu maior amigo. Ele é a fonte da minha alegria. Mas no meu coração lá, eu estou dizendo, eu quero é grana, eu quero prestígio, eu quero fama, eu quero coisas. Eu estou cantando aqui, mas o meu coração diz outra coisa. E é aí que o texto dá uma virada. Glória a Deus. Porque se terminasse aqui, a gente ia ser muito chateado desse culto, porque o nosso irmão se perdeu mesmo. Ele não só quase, ele caiu mesmo. Mas ele diz assim, eu estava assim, até que eu fui para a casa de Deus. Talvez aqui, a gente não sabe exatamente qual é a razão pela qual ele foi, talvez até por causa do ofício, né? Porque ele era um levita, tinha que estar lá. E quando ele chegou lá, por alguma razão, ele não descreve, chega no templo, ou ele ouviu, ou ele leu sobre Deus e o ensino que Deus dá sobre o destino final dos ímpios. E foi aí que o Espírito Santo despertou. Por quê? Ele diz, eu atinei, eu me lembrei, qual é o fim deles, desses ímpios, desses arrogantes. E ele começa a perceber, agora,
com essa mudança, com essa iluminação que o Espírito Santo trouxe para o seu coração, ele começa a perceber que não vale a pena. E é muito interessante, porque ele diz assim: eu estava quase para cair, mas a Bíblia ensina que quem vai cair são eles. Lá no versículo 1, ele diz assim: olha, meus pés, eu dei aquela sambada ali porque eu ia cair. Mas quando eu aprendi das Escrituras, quando eu fui e vi o fim deles, eu entendi que quem vai cair são eles, quando Deus os julgar. E eles vivem, na verdade, com todo aquele luxo, com toda aquela polpa, mas o terror da morte os assombra. Vejam que mudança de visão, porque até então eles eram sadios e inédios, e eles nem eram que nem mortais, os demais homens, e agora eles são sim, e vão morrer. E essa é uma verdade insofismável. Não importa quanto dinheiro você tenha, você vai morrer. Não importa onde você esteja internado no seu leito de morte. Você pode estar numa cama de ouro. E alguns reis no passado tinham camas de ouro. Camas enormes. E naquela cama enorme, ele morria. Há um ditado chinês que diz que no final do jogo, todas as peças vão para a mesma caixinha. Reis, bispos, cavalos e peões. Todo mundo é guardado na mesma caixinha. No final da vida, não importa quem você seja, você terá que prestar contas diante de Deus. E o salmista, então, por causa dessa visão, da abertura dos seus olhos, dele começar a olhar, tirar o foco das pessoas e começar a olhar para cima, para Deus, ele se arrepende. E arrependimento é, no sentido mais estrito da palavra, é a mudança de atitude. E ele dizia: eu era como um animal, eu estava tão tomado por essas coisas, tão envolvido por essas coisas deste mundo, que eu era como um animal, um ignorante. E ele percebe as besteiras que ele agasalhou no seu coração por falta de conhecimento sobre Deus. Mas nesse momento ele está arrependido disso. Deus sempre foi bom. Não é que Deus passou a ser bom agora. Deus sempre foi bom. Sempre a sua mão esteve sobre eles, sobre ele, o salmista, sobre todos os filhos dele. Então, quando ele diz: o Senhor me segura pela mão direita. Esta ideia, que no passado era uma ideia mais importante do que é hoje para nós, é a mão da honra. Deus o honrou em todos os momentos da sua vida. Deus o sustentava. Deus o ajudava em todas as situações. Mesmo nos dias de dificuldade, o salmista nunca esteve sozinho. Por isso o salmista pode dizer que, através desta orientação que ele recebe, estando ali, ouvindo a palavra, ele pode agora viver para a glória de Deus. Certamente, meus irmãos, o fabricante sabe melhor como usar o produto do que um curioso. Não é? Ele sabe. E a confiança de que Deus, que nos criou, sabe o que é melhor para nós, deveria encher o nosso coração
deveria sustentar a nossa vida, mesmo quando a gente está passando por dificuldade. Espera aí, Deus prometeu que ia estar comigo, eu confio. Mas, normalmente, não é o que a gente tem. O salmista diz assim: Deus é o meu bem mais precioso nesta vida. Veja que mudança, né? Você viu? O cara estava só olhando, eu quero ser, eu quero ter, eu quero ser, eu quero ter, eu quero ser, eu quero ter. E de repente ele diz: não, peraí. Quem vive assim, perecerá. Deus é a coisa mais preciosa que tem nesse mundo, e eu o tenho já. Não há nada que eu tenha no céu, não há outra coisa que eu deseje na terra, senão Deus. E por último, o salmista vai falar desta nova visão de vida que ele tem, e vai nos ensinar sobre isto. Sabe o que se tem, né? As possibilidades. O autor admite que do lado de cá do paraíso há inconstâncias. Todo mundo pode, em algum momento ou circunstância, fraquejar. Deixa eu aproveitar aqui para falar uma coisa importante. As pessoas, não todo mundo, graças a Deus, mas muitas pessoas acham que quando a gente faz a gente faz um seminário e é ordenado pastor, a gente recebe, juntamente com a carteirinha de ministro, um cartãozinho de crédito divino. E a gente se torna tão íntimo de Deus que é só o pastor orar que as coisas acontecem. Eu tive algumas experiências nesse sentido bem interessantes, porque uma vez uma senhora trouxe o filho dela, né, ele estava doente, para o pastor fazer uma oração. E achei aquilo interessante, porque os presbíteros, assim que ela chegou com a criança no colo, foi bem recebida, né? Aí o diácono falou, ela disse, eu queria que o pastor orasse pelo meu filho. Não, sem problemas, vou falar para o pastor. Aí falou com o presbítero, né? Juntaram 2 ou 3 presbíteros lá. A senhora quer que a gente ore pelo seu filho? Ela disse, não, eu quero que o pastor ore pelo meu filho. Aí os presbíteros, tudo bem, então, tudo bem. Aí vieram falar comigo. Obviamente eu orei, né? É claro. E aí depois a gente ficou discutindo isso. Será que ela pensou que porque o pastor orou, Deus agora é obrigado a curar o seu filho? Mas talvez não seja esse o pensamento. Ela não voltou mais, não sei o que aconteceu. Não sei nem se a criança melhorou, tá? Mas a verdade é que muita gente pensa isso. Que algumas pessoas têm um cartão de crédito divino e que é só ele usar, resolve o problema. E não é assim. Do lado de cá do paraíso, todo mundo passa por dificuldades. Tem variação na certeza da fé. Todo mundo. Tá? Não é uma prerrogativa que uma vez que você leu o Salmo 119 inteiro, você nunca mais terá problemas ou terá dificuldade em entender a vontade de Deus para a tua vida. Não é verdade. Às vezes a gente está mais forte, às vezes a gente está mais fraco. E essa é a beleza da igreja, porque às vezes quando um está mais forte, o outro está mais fraco, e esse um ajuda o outro. E depois, algum tempo depois, o outro está mais fraco e o um está mais... Eu já me confundi. Vou encontrar disso, né? E ajuda o outro. Porque, na verdade, amados irmãos, Deus continua sendo Deus, independente de nós. Os infiéis acham que estão por cima. E aí, provavelmente, aqui, nesse ponto,
o salmista está falando daqueles que seguiram o exemplo dos arrogantes. Eles são crentes, eles são do povo de Deus, mas seus olhos estão cegos. Eles foram tomados. Então eles agora estão olhando para lá e vendo como, tirando Deus de ser a fonte da vida deles e colocando esses homens e mulheres para serem a fonte da vida deles. Estes infiéis serão desprezados, porque não vivem de acordo com a vontade de Deus. Eles perecerão eternamente. Não é isso que Deus quer. Não é essa a proposta divina para a nossa vida. O salmista vê que os ímpios, os ricos, estão em lugares escorregadios. E eles cairão. Mas aquele que se volta para Deus, este encontrará misericórdia. Se você olhar o versículo 28, é a primeira vez neste salmo em que vai aparecer a palavra Iavé, que na sua tradução está aí, Senhor Deus. Esta palavra Senhor Deus, no versículo 28, é o nome mais santo de Deus traduzido aqui, que significa o Deus da aliança. O Deus que se importa. O Deus que vem em busca do que está perdido. O salmista partiu lá do El, do Deus das pessoas, o Deus que se crê, que ele chama até de Senhor, Adonai, Senhor, mas ele vai caminhando e quando ele tem essa iluminação, e ele então se aproxima de Deus, e ele tem a Deus como seu bem mais precioso, a coisa mais importante da sua vida, ele consegue ver Deus como aquele que se importa com ele, que fez um pacto de ser o seu Deus pessoal, enquanto ele o serve e o adora. É renovada também, além dessa intimidade que é renovado também a esperança. Porque ele diz que Deus é o seu refúgio. Um lugar seguro, um lugar aconchegante, onde ninguém pode fazer mal. Lá a gente se sente acolhido. Deus renova também a alegria. Porque conhecendo melhor a Deus, a gente sabe da sua bondade. Como ele disse lá no versículo 1, a gente sabe que Deus nos credencia a proclamar os seus feitos, porque Ele limpou o nosso coração. Essa é a proposta do Salmo. A gente parar um pouco para ver se a gente não está envolvido com as coisas deste mundo. Se as coisas desse mundo não assumiram o controle e nos cegaram, e nos fazem agora olhar somente para esse mundo e desejar as coisas desse mundo e gastar a nossa saúde, a nossa vida e tudo o que temos em busca das coisas deste mundo que perecerão. Quantas pessoas você conhece que só vivem para o trabalho? E algumas delas têm uma filosofia bem interessante, eles dizem assim, só se vive uma vez, então você tem que experimentar tudo desta vida, você pega o dinheiro lá e gasta aqui, porque é só o que tem. Mas não gasta um minuto na presença de Deus. Alimenta as coisas que trazem frustração. Eu fico pensando que algumas coisas são... Deus nos dá alguns avisos bem interessantes e nos faz lembrar da nossa finitude, porque alguns artistas no auge da sua carreira, e eles lutaram muito para chegar lá, e quando eles chegaram no auge da carreira, onde eles iam ser
assim, ovacionados mundialmente, eles morrem. Aí você fala, mas peraí, agora? Agora? Tem um ator que falou que um ator brasileiro, falou que ele quer morrer de manhã. Se ele puder escolher o dia, a hora que ele vai morrer, ele quer morrer de manhã. Para não trabalhar o dia inteiro e morrer depois, né? Quer morrer de manhã, que aí não trabalha, pronto. Né? Às vezes não tem a noção assim, que agora que você vai morrer, agora que você tem dinheiro, agora que você foi promovido, agora que você... E o grande medo dessas pessoas que têm a vida toda presa nesse mundo é exatamente esse: morrer agora. E sabe, a experiência da gente diz que nunca vai chegar a hora que você vai falar assim, não, agora eu posso morrer. Não, já, estou legal, estou bom, vou morrer. Não. Você não, mas espera aí. Senhor, eu quero viver até ver minha filha casar. Aí a filha casa, não, Senhor, eu quero ver meus netos. Meu neto nascer. Aí nasce o neto. Senhor, me dá a bênção de ver meu neto casar. Então, já pensou, Senhor, eu pegar no colo meu bisneto? Você vai ficar assim o resto da vida. Bom, o resto da vida sim, né? Porque um dia vai chegar o fim. E você tem medo. Por quê? Porque sua vida não tem envolvimento com o Altíssimo. Você tem medo de morrer. A alegria sua é por causa de coisas que você tem. E quando um ladrão entra na sua casa e pega o seu celular, o celular é quase um ídolo agora, né? Tem tudo ali. E ele rouba o seu celular. Você diz, o mundo caiu. Quando pega um carro, já vi gente morrer por causa de um carro. Eu garanto para vocês, que se você morrer, você não vai dirigir. Não adianta você ter carro se você estiver morto. Não adianta você ter o celular se você estiver morto. Mas as coisas tomam uma proporção tão grande que a gente diz, eu não consigo viver sem celular. Você viveu até hoje sem. Você comprou o seu celular faz uma semana. Você vivia sem ele. Eu não consigo viver sem carro. Consegue. Eu não consigo. Consegue. Portanto, meus amados irmãos, este salmo é profundamente didático e nos ensina a olharmos a vida de forma correta, com os olhos da fé, e não confiarmos nas coisas que são aparentes, que são passageiras. Como aquele cidadão lá, no início da história, do apartamento, que tinha 2 janelas, e ele tinha a possibilidade de escolher para onde olhar. Para o jardim, para o pomar, que renovava suas forças, ou para o outdoor, que trazia frustração. Assim também nós, hoje, na nossa maneira de viver, temos que fazer escolhas. Talvez alguns de nós vamos sair daqui, e amanhã cedo, já vai estar querendo trocar de carro, trocar de coisas e comprar mais coisas, comprar. Talvez nem espere amanhã, hoje mesmo já vai no celular e já vai comprar.
várias coisas hoje, porque tem que ter para ser feliz. Mas a minha esperança é que você pare para refletir e viva sua vida para Deus. Ele pode renovar sua esperança, sua alegria, e Ele quer ter intimidade com você. O apóstolo João nos ensina que aqueles que querem se constituir amigos do mundo, obrigatoriamente se constituem inimigos de Deus. Porque as coisas do mundo nos afastam de Deus. E saiba, só existe 2 lugares para você passar a eternidade. Ou o céu, lugar de delícias e gozo, com a presença de Deus, ou o inferno, lugar de tormento e agonia, longe de Deus. Então a pergunta que fica é: onde você quer passar a eternidade? E essa pergunta é importante porque esse destino é decidido aqui, nesta vida, com a maneira com que nós nos relacionamos com Deus. O conselho do salmista é: acerte sua visão com a palavra de Deus. Entregue-se a Ele. Viva com Ele. E do modo como Ele te ensina a viver. Para que você seja e experimente a verdadeira felicidade. Vamos orar. Deus eterno, nós aguardamos aquele dia em que o Senhor virá buscar o teu povo. O Senhor nos ensina, através da tua palavra, que Jesus está voltando. E nós aguardamos ansiosos por esse encontro. Desejamos, ó Deus, que o Senhor, ao voltar, ao soar da última trombeta, os nossos ouvidos possam ouvi-la e possamos juntos partirmos para a eternidade com os nossos irmãos e irmãs para vivermos ao teu lado para sempre. Mas até esse dia chegar, nós suplicamos que a nossa visão seja iluminada pelo teu Espírito Santo, para não cairmos nas armadilhas deste mundo, para não sermos tragados pela nossa própria carne, que deseja as coisas que não trazem a verdadeira felicidade e nos afastam do Senhor. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que todos nós que aqui estamos, sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, iluminados pelo Teu Espírito Santo, e nos rendamos aos Teus pés, para vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Porque esta vida é tão passageira, é tão fugaz, e nenhum de nós pode garantir o dia de amanhã, que nós precisamos que o Senhor reine no nosso coração hoje, para experimentarmos esta maravilha proposta pela Tua palavra, de uma vida abundante hoje, e que essa intimidade contigo, do Senhor ser o nosso Deus pessoal, não Deus da igreja, não Deus da nação, não Deus deste mundo, tão longe, tão distante, mas o nosso Deus pessoal, que se importa conosco todo dia, para que nós possamos viver dia a dia, sem medo da morte,
sem medo de perder coisas. Viver para a tua glória. Dá-nos, ó Deus, experimentar o que o salmista experimentou. Ter o Senhor como a nossa fonte de riqueza maior, que enche o nosso coração da paz e da alegria que a tua palavra propõe. Tem misericórdia de nós. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.